Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com você. E Deus permitiu acontecer uma coisa interessante comigo esses dias. Uma unha minha, ela meio que deu uma inflamada aqui no canto da unha. E demorou um pouquinho até sarar, e eu passava um remedinho e acordava, estava melhor. Aí depois, na hora do almoço, começava a doer de novo. E até hoje ela não está 100%. Mas o mais interessante é que a outra unha também inflamou. Então eu estou com duas unhas inflamadas aqui. E eu, meditando sobre isso, Deus falou no meu coração sobre o corpo de Cristo. Eu vou ler um texto aqui e a gente vai falando um pouco sobre o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 e verso 15 e 16 diz o seguinte: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que acontece com as minhas unhas, né? Eu continuo trabalhando, fazendo os meus afazeres, né? Sou barbeiro, então eu trabalho com as mãos. E de vez em quando eu encosto na unha que está inflamada e eu sinto aquela dor. E aí eu paro de usar um pouquinho esse dedo. Não é um dedo que eu uso muito, mas ele faz falta, né? No corpo de Cristo é da mesma forma. Cada um de nós temos uma função. E quando nós não estamos bem, todos os outros membros do corpo também sofrem isso. O interessante é que quando essa unha aqui estava muito inflamada, no auge da inflamação dela, até os dedos do lado sentiram um pouco, ficou dolorido. Quando nós temos algum dos nossos irmãos em Cristo está passando por alguma dificuldade, está triste, está desanimado, começa a afetar aqueles que estão próximos a ele. Além dele fazer falta, ele ainda afeta aqueles que são próximos a ele. Ele sobrecarrega aqueles que são próximos. Deus, ele é muito sábio. E quando ele criou a igreja, quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui e instituiu a igreja, ele colocou cada um num lugar. E quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ele te dá um dom e te coloca em um lugar. E tem um texto na Bíblia que diz que se o pé disser que não é mão, já que eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Se cada um de nós exercer a sua função, nenhum dos outros será sobrecarregado. Mas quando um está passando por dificuldade, o mais interessante, quando eu vi aqui na minha mão, é que o meu cérebro mandou comando para os outros dedos pegar o remédio e passar. Como que Deus vai curar aqueles que estão passando por tribulações? Usando membros do corpo. Por isso, quando você vê um irmão que está desanimado, que está triste, que está passando por dificuldade, por tribulação, não julgue a vida dele. Peça direção ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Cristo, ele vai te dar instrução e vai te falar qual o remédio você deve levar para aquele membro que está passando pela dificuldade. Se cada um de nós ajudarmos uns aos outros, nós vamos ver o corpo de Cristo
agindo todos bem ajustado, consolidado e toda junta, ou seja, todos os membros do corpo de Cristo estarão alinhados, estarão focados, estarão sadios para exercer a função do corpo de Cristo. Meu irmão, se você está passando por dificuldade, deixe outros irmãos te ajudar. Já pensou se eu olho para o meu dedo aqui, ó, que está inflamado, e eu falo, mas rapaz, esse dedo aqui, ele está dando trabalho demais. Vira e mexe, eu encosto nele, dói. Eu preciso, eu vou cortar ele fora, vou arrancar ele. E eu vou ficar com um dedo a menos. Já pensou se fosse assim no corpo de Cristo? Por isso, deixe-se ser curado pelo Senhor Jesus Cristo através do seu irmão. E você que está sadio, olhe para o seu irmão, mas não com julgamento, mas procure saber como você pode ajudar ele, para que o corpo de Cristo possa estar funcionando perfeitamente. Vou ler novamente aqui. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a cabeça do corpo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que direciona todas as coisas. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta. Cada um de nós somos importantes na igreja. Independente se você é um levita que louva ao Senhor, se você serve ao Senhor na portaria da igreja, se você serve ao Senhor, que seja levando uma água para o pastor que está pregando, se você é um pastor, se você, independente do lugar que você está, é o lugar que o Senhor te colocou. Por isso, exerça com excelência, sabendo que você está servindo ao Senhor. Segundo a justa cooperação de cada parte, cada um fazendo a sua função, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Deus é muito sábio. Ele compara a igreja a um corpo. E eu te pergunto, há algo mais perfeito do que o corpo humano? Do que o corpo humano? Você vê que cada parte do nosso corpo tem uma função específica. E se uma das partes do nosso corpo, se um dente seu estiver doendo, todo o corpo vai sentir. Se uma unha está inflamada, todo o corpo vai sentir. Mas se todos estão sadios, o corpo vai trabalhar melhor, ele vai crescer, ele vai se edificar, ele vai poder desenvolver aquilo que ele foi projetado para fazer. O nosso corpo ele foi projetado para trabalhar, para fazer exercício, né? O corpo de Cristo ele foi projetado para ganhar almas para o reino, para edificar um ao outro. Por isso, exerça a sua função. E se você não sabe a sua função, busque orientação no cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ore, jejue, leia a palavra, busque orientação para saber qual o dom que você tem, qual o chamado que você tem, para que você esteja no lugar que Deus colocou você. Para que todos nós possamos estar ajustados e sendo usados pelo Senhor para a honra e para a glória do nome dele. Amém.